Renata, quero te ouvir também sobre esse assunto, ainda falando um pouco sobre como bateu dentro do próprio PT, né? A fala de Luiz Inácio Lula da Silva ontem no Jornal Nacional. O que você traz pra gente, né? A Lula estava mirando esse eleitor indeciso, né? A campanha acha que ele acertou. Acha que acertou. Eu achei muito interessante que o entusiasmo que se refletiu ainda ontem, quando acabou a entrevista, em memes trocados pelo WhatsApp, em declarações até ali resvalando por um humor nas redes sociais. Vou citar aqui, por exemplo, o Janja, que é a mulher de Lula, né, que fez uma postagem dizendo que ele não ia precisar jantar, então uma coisa que resvala até ali naquela linguagem de lacração da internet, mas os integrantes da campanha com os quais eu estava trocando impressão, usando esses termos. Olha, ele está aqui animando demais a militância com que ele entregou, porque a gente entende que ele não escorregou e que sim, ele conseguiu entregar um dos objetivos, que era não falar. Lembra que a gente falou até de Bolsonaro? Bolsonaro ele quer furar a bolha. No entendimento do PT, esse era um plano e esse plano ele foi levado a cabo. Estava tentando compreender até melhor na avaliação, ainda já hoje, do que eles viam como êxito, né, no que Lula entregou, e como isso iria se transmutar em números. Dá para pensar em isso se revertendo em votos? Na avaliação desse integrante da campanha que eu estava conversando sobre isso, ele disse que sim, a gente entende que sim. Veja, há um conflito aí de avaliação com o que acham integrantes da campanha de Bolsonaro, que entendem que é esse tipo de embate, quando a gente olhar ali o debate mesmo, né, que vai mexer em indecisos. Já a campanha de Lula não. Entende que sim, que tem um espaço para isso já se reverter em voto diante do que ele entregou, da forma como Lula se colocou, desviou das perguntas mais delicadas e conseguiu simplificar bastante o discurso dele. E aí eu perguntei, mas de quem que a gente está falando? Indecisos, eleitor do Ciro, que é um foco, e aí eles acham que é no indeciso, porque ele conseguiu se comunicar com esse eleitor que não está muito sabendo pro lado que ia, não queria muito voltar para o PT, mas não gosta do Bolsonaro, e ali ele apresentou uma figura palatável para esse eleitor. E olha, interessante, Dani, usou a mesma expressão que você colocou aqui, né? Abriu caminho, foi o que a fonte disse, para o eleitor cirista. Se comunicou, não é um cara que vira agora, mas é um cara que olhou com mais atenção. E aí, nesse caso, eles até citaram ali uma publicação de Caetano Veloso, músico, que é um apoiador já há algum tempo de Ciro, né? Ele até fala isso, meu racional aqui é de Ciro, mas foi muito elogioso a Lula. Então, eles usam isso como um exemplo de uma comunicação que deu certo com esse cara que gosta, simpatiza e está com o Ciro. Dani, me parece importante a gente falar que quando a gente olha esse desempenho de Lula, ainda que muito comemorado no PT, é importante a gente fazer alguns comentários. Por exemplo, Lula, é notório, se desviou ou entregou ali, respondeu bastante sobre corrupção, ainda que tenha começado um pouco nervoso, depois engrenou, né, com a habilidade de político que ele tem, mas em diversos momentos fica evidente a falta de detalhamento. Do que eu falo? Você falava há pouco sobre a questão da lista tríplice. Lula não se comprometia antes e não se comprometeu ali. Ele até chegou a falar, eu estou dizendo isso porque eu quero deixá-los com uma pulga atrás da orelha, mas eu vou chamá-los para conversar. Não é que eu vou desconsiderar o Ministério Público, vou chamá-los para conversar. Se ele está rechaçando um modelo que existe para a escolha, ele não está deixando claro o que ele vai fazer. Ainda que ele não interdite um debate com o próprio Ministério Público, a gente sai dali sem entender o que ele quer fazer. Esse é um dos exemplos da parte que Lula é hábil em se comunicar, mas se você vai espremer, você não entende onde ele quer chegar.